fazer a correção da semana 2 do PET 4, terceiro ano, e eu vou explicar a semana 3, que é que vocês vão me entregar na próxima quarta-feira. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando aí com cilindro e cone. Então, nós temos cilindro e cone. As formas do cilindro são a área da base, que é πr ao quadrado. A área da base do cone é a mesma, πr ao quadrado. A área lateral do cilindro, como ele forma um grande retângulo, ela é 2πr vezes h. E a área total do cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Já o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E o volume do cone, ele é a área da base vezes a altura dividido por 3. Por que que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte: se eu pegar aqui um cone, pegar um cilindro e transformar esse cilindro em cone, cortando aqui, ó, o que que vai acontecer? Observe que a gente parte em 3 partes. Então, do cilindro para virar o cone, sendo aqui a mesma altura, a fórmula é a mesma, só que dividida por 3. Agora, vamos lá, a primeira resposta. Só um minutinho que eu vou ter que alterar aqui, o meu PDF aqui deu um probleminha. Ai, arrumei meu PDF aqui, vamos lá. A questão número 1 fala justamente isso. Se eu tiver um copo em formato de cilindro e um copo em formato de cone, se eu encher completamente o copo cônico com água, quantas vezes eu vou gastar para encher o copo cilíndrico? 3 vezes, justamente pela ser 1/3 o volume. Vou apresentar aqui para mostrar para vocês o meu PDF aqui, senão eu estou falando, mas vocês não vão ver. Então, são 3 vezes enchendo o copo cônico para poder encher o copo cilíndrico. Vamos, então, para a próxima questão. Um monte de areia é um cone circular reto de volume 4π. Então, o volume é 4π. Se o raio da base, ele é 2/3 da altura, podemos afirmar que a altura é. Nós sabemos que o volume, então vamos entender, aqui é um cone, né? Essa é a figura de um cone. É a figura de um cone. Só um minutinho que meu tripé hoje não está muito regulado, não. Vira e mexe, eu estou esbarrando nele aqui, tá perdendo foco. Aí. É um cone. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é π, raio. Eu sei quanto é o raio? Não sei, mas eu sei que ele é 2/3 da altura. Elevado ao quadrado vezes a altura. Esse é o meu volume. A área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. E eu sei que o meu volume, ele é 4π. Então, π, que multiplica 4/9 de h ao quadrado vezes h, é igual a 4π. Aqui eu posso multiplicar em cruz, né?
Então, vai ficar π 4 nonos de H ao quadrado vezes H, vai ficar H ao cubo. Ah, gente, eu esqueci de um detalhe aqui. Aqui era tudo dividido por 3, né? Dividido por 3. Então, aqui, 3 vezes 4 vai ficar 12π. Agora, eu posso novamente multiplicar em cruz. 4H ao cubo, 12 vezes 9 vai dar 108. H ao cubo é 108π dividido por 4π. 27, gente, porque eu já estou pensando na resposta, viu? Aqui é 4. Mas eu escrevo 4 aí. Então, H ao cubo é 27. Π com π, eu posso cortar. H ao cubo é 27. Então, H é a raiz cúbica de 27. A altura vão ser 3 metros. Aqui é um 4, tá? Prontinho, então, a questão número 2. Essa aqui foi a número 2. Que a número 1 foi só a gente olhar a fórmula, né? Não teve cálculo nenhum. Vamos agora para a questão 4. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para vocês. A questão 3, né? A 4 não. Questão 3. É uma questão do Enem, uma questão bem simples para a gente fazer, mas que a gente vai ter que ler bem aqui para não confundir. A fábrica brasileira de exportação, ela vende peixes para o exterior, em 2 latas cilíndricas. A primeira, eu vou chamar de latinha 1. Então, a figura é um cilindro. A lata 1, ela tem raio 6 e altura 4. A latinha 2, ela tem raio 3 e a altura dela eu não sei qual é. O que eu sei é que o volume da lata 1 é 1,6 do volume da lata 2. E eu quero saber a altura da lata 2. Então, vamos lá. Vamos primeiro achar o volume da lata 1. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume de um cilindro é π r ao quadrado vezes h. Certinho? Então, vamos lá. O volume é 6 ao quadrado vezes a altura e o π, né? πr ao quadrado. O volume vai dar 36 vezes 4. O volume vai ser 144π. Esse é o volume da lata 1, aquela lata de raio 6. Agora, vamos fazer o volume da lata 2. O volume é o raio ao quadrado vezes π, vezes a altura, que é x. O volume vai dar 9xπ. Certinho até aqui? Então, esse é o volume da lata 1, volume da lata 2. Nós sabemos que o volume da lata 1 é 1,6 do volume da lata 2. Então, 144π é igual a 1,6 vezes o volume da lata 2, que é 9xπ. Certo? O volume da lata 1 é 1,6 do volume da lata 2.
Agora, 144π é igual a 1,6 vezes 9. Vamos fazer essa continha aqui? 1,6 vezes 9. 9 vezes 6, 54, 5, 9, 14,4. Agora, eu preciso encontrar o valor de x. X é 144π dividido por 14,4π. Cancelando aqui, x vai dar igual a 10. Que unidade que é aí? Centímetros, é 10 centímetros. Então, é a letra B. Certinho, né? Então, vamos lá para a questão número 4. Agora sim é a questão número 4. Também é uma questão do Enem. Essa questão, ela não exige cálculo. Ela pode ser feita apenas por raciocínio. Eu já tenho ela feita aqui. Eu vou pegar o meu caderno para poder explicar para vocês de uma forma mais fácil, sem precisar desenhar a tabela. Ó, eu já resolvi ela aqui. Um artesão possui, deixa eu puxar aqui para vocês verem um pouquinho melhor, né? Um artesão possui potes cilíndricos de tinta, que tem as extensões 4, diâmetro da latinha, 6 de altura. Então, ela é 4 por 6. E ele pretende colocar essas latinhas dentro de caixa para poder armazenar. E ele tem 5 tipos de caixa. Aí a pergunta é: qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número por caixa, sem desperdiçar muito espaço, né? Aí eu fiz um raciocíniozinho aqui. Se o diâmetro da latinha é 4 e aqui o comprimento dessa caixa é 8, então vai caber 8 dividido por 4 vai caber 2 latinhas, né? 2 latinhas no comprimento da caixa. Se a largura é 8, também vai caber outras 2 latinhas. E se a altura é 40, e a minha altura, ela é de 6 centímetros, 40 dividido por 6, vai caber 6 latinhas, porque 6 vezes 6, 36, sobra 4 centímetros. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6 vai caber 24 latinhas lá dentro dessa caixa aqui. Nessa caixa, a mesma coisa. Se o comprimento é 8, dividido por 4 vai dar 2. 20 dividido por 4 vai caber 5. Se a altura dela é 14, 14 dividido por 6, que é a altura da latinha, cabe 2 latas. 2 vezes 5, 10, vezes 2, vão caber 20 latinhas. Agora aqui, 18 dividido por 4 vai dar 4 latinhas e sobra 2 centímetros. 5 dividido por 4 vai caber uma latinha só. Como ela é bem altona, 35 centímetros, 35 dividido por 6 vai dar 5, sobra 5. Então, 1 vezes 4 vezes 5 vai caber 20 latas. Essa aqui, o comprimento dela é 20. Dividido por 4, que é o diâmetro da latinha, vai caber 5 latinhas enfileiradas. 12 dividido por 4, cabe 3. 12 dividido por 6, vão caber 2 latas. 5 vezes 3, 15 vezes 2, cabem 30 latas. E a última caixa, 24 dividido por 4, 6. 8 dividido por 4, 2. E 14 dividido por 6,
vai dar 2. Multiplicando aqui, cabem 24 latas. Então, a melhor alternativa é a 4, que cabem 30 latas. Certinho nessa questão? Vamos voltar, então, para a questão 5 agora, na página 25 do PET. Também é uma questão do Enem. O Enem de 2015. Então, vamos voltar para a nossa folhinha aqui, para a gente responder essa questão aí. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem o formato de cilindro, então vamos desenhar a cisterna atual. Ela é um cilindro, e esse cilindro ele tem 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Quer dizer que o raio é de 1 metro. Estima-se que a nova cisterna, essa é a antiga, a nova, ela tem que ter um volume de 81 metros cúbicos. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga vai ser desativada. Utilize 3 no lugar do π. Qual deve ser o aumento em metro? Então, eu quero saber o aumento em metro no raio. A gente sabe que o raio é de 1 metro, né? E eu quero saber qual vai ser o aumento a esse 1 metro, para chegar no valor desejado. Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui para a tela ficar maior, para vocês verem melhor. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos achar o volume dessa cisterna. E aqui, gente, cabe considerar, tem um lugarzinho aqui que fala, ó, que a altura vai ter que ser a mesma, né? A nova cisterna deverá ter 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e com a altura atual. Certo? Então, o volume é 81, ele é a área da base vezes a altura. Então, o volume, ele vai ser o novo raio, que eu vou chamar de X, vezes o π, vezes a altura, que vai ser 3. 81 é igual a X, o π mandou a gente substituir por 3. Então, 9x é igual a 81. X, aqui ao quadrado, tá? Esqueci, porque é o raio ao quadrado. X ao quadrado é igual a 81 dividido por 9, x ao quadrado é igual a 9. Então, o novo raio vai ser a raiz quadrada de 9. O novo raio tem que medir 3. Mas aí vem a pergunta, qual deve ser o aumento no raio atual? Se o raio era 1 e ele vai passar para 3, o aumento será de 2, que vai ser a letra C. Certinho até aí, né? Para a questão 6, que também é uma questão do Enem. Em regiões agrícolas é comum armazenar e secar a produção de grãos. O formato de um cilindro reto sobreposto de um cone. Então, aqui a gente tem um cilindro e, para fechar aqui em cima, um cone.
E a base do cilindro e a base do cone são iguais. As dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade, vamos anotar o resumo aqui para a gente não se perder, eu vou transportar num caminhão, e a capacidade do caminhão é 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar. Considerando o π como 3, o número mínimo de viagens que o caminhão precisará transportar para carregar todo o volume. Não pode sobrar nada, hein? Quantas vezes vai gastar? Primeiro, nós vamos precisar achar o volume ou a capacidade do silo. Aqui eu tenho um cilindro e sobreposto a esse cilindro eu tenho um cone. A altura é de 12 metros, aqui a altura é 12, o raio é 3 e a altura do cone é 3. Vamos achar o volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Então, é π, o π está valendo 3. O raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume é 3 vezes 9 vezes 12. O volume, 3 vezes 9 vezes 12 vai dar 324 metros cúbicos. Esse é o volume do meu cilindro. Agora eu vou fazer o volume do cone. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Aqui eu posso cancelar. O volume do cone é 27 metros cúbicos. Agora vamos achar a capacidade total. 324 mais 27. 11 vai 1. 351 metros cúbicos. Agora vem. Cada caminhão cabe 20 metros cúbicos. Aqui vai dar 1, sobra 15, 7, 14, vai dar 17 viagens completamente cheio e uma viagem com 11 metros cúbicos. Então, 18 viagens. Letra D. Não pode colocar 17. Por quê? Porque eu quero que todo o material seja escoado. Então, 17 viagens com o caminhão cheio. E uma viagem para levar o restinho que sobrou. Então, são 18 viagens. Certinho até aí, gente? E agora a última. Uma cozinheira especialista em fazer bolo utiliza uma forma com formato representado. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Que figuras são essas? Vamos desenhar aqui. Eu vou tentar desenhar uma forma de bolo aqui, para mostrar para vocês quais são as duas figuras, tá? Vou tentar desenhar essa forma de bolo aí. Tentar, gente, porque o meu desenho, eu sou fracasso. Mais ou menos. Mas por aí a gente consegue completar, ó. Aqui é um cone
e o pequenininho também é outro cone. Então, aí nós temos 2 troncos de cone. Vamos ver qual que é a alternativa certa. 2 troncos de cone. A certa é a letra D. Finalizamos aí a semana 2. E agora eu vou dar uma explicaçãozinha da pirâmide. Vejamos aí. A pirâmide, ela tem, a base dela pode ser qualquer figura. Mas essa que eu estou trabalhando aqui, a base dela é um quadrado. Então, essa pirâmide, ela fica tendo um quadrado na base e 4 triângulos isósceles para fechar a lateral. Só um minutinho que eu puxei aqui sem querer. Ela fica tendo 4 triângulos isósceles na lateral. Os triângulos podem ser equiláteros? Podem, mas na maioria das vezes eles são isósceles, 2 lados de mesma medida. A pirâmide ela pode ser oblíqua ou reta. O que vai determinar isso é a altura dela aqui, ó. Se a altura estiver perpendicular à base, ela é reta. E o que é uma pirâmide regular? Ela é regular quando a base dela é uma figura regular. Um quadrado, ou um triângulo isósceles, ou, igual nesse desenho aqui, ó, um pentágono regular. O que é regular? Que tem todas as medidas da aresta da base, tem a mesma medida, tá? A base tem todas a mesma medida. O volume da pirâmide é igual ao volume do cone. É 1/3 da área da base vezes a altura. Ou a área da base vezes a altura dividido por 3. Porque se eu pegar um cubo, e partir o cubo para virar uma pirâmide, é aquele mesmo corte que eu mostrei para vocês do cilindro. Eu divido ele em 3 partes. Vamos a alguns exemplos aqui. O enfeite tem um formato de pirâmide regular de base quadrada. Ele tem o lado da base medindo 10 e a altura medindo 30. Qual é o seu volume? O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Se o quadrado, o lado mede 10, a área do quadrado é 10 ao quadrado. Então, a área da base é 100. O volume é a área da base, 100, vezes a altura da pirâmide, dividido por 3. Então, o volume é 1000 centímetros cúbicos. Vamos ver um outro aqui. Uma pirâmide regular é construída utilizando um quadrado de 6 metros e 4 triângulos iguais a esse aqui, ó. 6 por 10, um triângulo isósceles. Qual a medida do volume dessa pirâmide? Então, nesse caso, olha, nós vamos ter que usar o teorema de Pitágoras para achar a altura da pirâmide. Por quê? Porque eu tenho as medidas aqui da lateral, mas para fazer o volume da pirâmide, eu preciso da altura. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, vamos ao nosso cálculo aí. Primeiro, nós vamos trabalhar com o triângulo. Nós vamos achar a altura do triângulo. Essa altura aqui, ela não é a da pirâmide não, viu? É a altura do triângulo. Por isso que a gente nem colocou H para não confundir com a altura da pirâmide. Nós chamamos de A. E aqui é um triângulo retângulo. Se aqui media 6, aqui no triângulo retângulo vai medir 3. A hipotenusa mede 10. 10 ao quadrado é igual a ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, nós achamos que o ao quadrado vale 91
Então, a altura do triângulo da lateral é raiz de 91. E agora, nós vamos fazer um outro triângulo retângulo. Nós vamos fazer considerando a altura do triângulo, o mesmo 3 que a gente tem aqui, para achar a altura da pirâmide. Então, a minha hipotenusa é raiz de 91. Ao quadrado vai ficar 91. Esse cateto vale 3. E a minha altura vale H. Elevando aqui ao quadrado, nós descobrimos que H ao quadrado é 82, a altura é raiz de 82. É esse valor que eu queria. A área da base, que é o lado não é 6, como a base é um quadrado, então é 6 ao quadrado, então é 36, vezes a raiz de 2 dividido por 3. 12, raiz de 2, 12 raiz de 82, né? E com base nisso, vocês vão fazer os exercícios que tem aqui. Alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição para ajudar vocês. E na semana que vem, a gente faz a correção. Lembrando que esses exercícios que pediram no PET aqui, eles são bem básicos, viu? Nem pediu a área da base, a área lateral e a área total da pirâmide, não. Ele está baseado mais apenas no volume. Por isso que eu expliquei mais apenas o volume.